Deu uma extensão, não, aqui. Não tinha um negocinho? Glória a Deus. Estão me ouvindo? O microfone não tá aqui, não. Não precisa ter esse microfone. Uhum. Deixa eu ver se tá saindo som. Vê aí. Tá. Glória a Deus. Tem som? Glória a Deus. Glória a Deus. Não sai som. Não tá muito legal, mas tá saindo. Tá lento, né? Tem delay. Muda aqui. Paz de Deus, meus irmãos. Estão me ouvindo? Os irmãos estão me ouvindo, que estão do outro lado? O som tá bom? A paz de Deus, meus irmãos. Está com delay, né? Paz de Deus, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre cristologia, sobre a pessoa de Jesus. Já para nós ter começado uns 15 minutos atrás, mas estava com um probleminha aqui na transmissão, mas já voltou. Glória a Deus. Falamos tanto do nosso mestre, do nosso Salvador, né? Mas às vezes a sua promessa, o que foi falado dele acerca dos profetas antigos, talvez sabemos muito pouco, né? Talvez a falta de tempo de fazer uma leitura pelas Escrituras, viajar pelo tempo da Bíblia. Então, preparei hoje um assunto material para falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Né? Muitos podem até dizer assim, nossa, mas vamos estudar a pessoa de Jesus?
vamos falar um pouco dele, né? O que as escrituras, o que os profetas falaram acerca dele, o que foi profetizado, porque Deus, ele queria se manifestar aos homens, queria trazer uma salvação, e finalmente manifestou o Senhor Jesus. Vamos ver o que fala? Olha só, meus amados. Glória a Deus, irmã Rosana. Aleluia. Algumas seitas caracterizam Jesus. Umas diziam que ele, quando ele veio à Terra, ele não veio como homem. Alguns disseram que ele veio apenas como um espírito, apenas como Deus. Outras seitas dizem que Jesus ele era irmão de Lúcifer. Olha só, um se rebeliou e foi lançado nas trevas, e o outro ficou do lado do Pai. Isso são seitas que falaram acerca de Jesus. Olha que coisa absurda, né? As pessoas dizendo que o nosso Jesus querido, nosso Salvador, era irmão do outro, sendo que o outro era um anjo decaído. Outras religiões dizem que Jesus não é divino, ele era um profeta menor, um homem de muito respeito e de autoridade, mas Deus não, filho de Deus não. Então, essas são algumas religiões, outras seitas que falaram de Jesus, né? O que Jesus seria. E nós, servos de Deus, o que nós dissemos do nosso Senhor. Eu quero ler aqui um texto para meus irmãos, que se encontra no profeta Isaías. Ele é considerado o profeta messiânico que mais profetizou acerca da vinda de Jesus. Foi ele que muitas coisas, tudo, vamos dizer aqui, acho que 70% das profecias acerca do Mestre foi ele, Deus usou ele para profetizar. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero fazer a leitura do estudo de hoje, que se encontra no livro desse profeta, Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12 do mesmo capítulo. Vamos lá? Glória a Deus. Que diz assim, ó, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, e não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, meus irmãos? A paz de Deus, mãe Iraci, tudo bem? A mãe Iraci aí, ó, também está aqui nos ouvindo, aqui aprendendo um pouco também juntamente. Eu também estou aprendendo, meus irmãos. Quando eu falo o povo está aprendendo, eu também estou aprendendo. Glória a Deus, essa é a palavra que eu escolhi aqui nesta noite para trazer um pequeno estudo, um resumo sobre a pessoa do nosso Senhor. Como eu disse no começo, alguns dizem, algumas seitas dizem, que o nosso Senhor, ele não veio como homem, ele veio como um espírito, como uma luz, uma fonte. Outros dizem que ele era irmão do anjo decaído. Outros falam que ele era um profeta menor, um homem de autoridade, mas Deus não, filho de Deus jamais. Mas nós sabemos que ele é o nosso Salvador, Filho de Deus de eternidade a eternidade. Para vocês entenderem um pouco, a expressão cristologia, que dá o nome a esse estudo, meu irmão, significa um tratado, um estudo acerca da pessoa de Cristo. Ele vem do termo grego, Christos, que significa ungido, acrescida a terminação logia, que quer dizer estudo, ou seja, estudo de Cristo. Christos no grego quer dizer, é o mesmo que ungido, seria o Messias, né? Em hebraico. Meu irmão, vamos aqui. Cristo, ele foi o cumprimento das profecias, né? Como eu disse, algumas seitas caracterizam Jesus simplesmente como uma luz, não, mas uns falam que ele era um Deus, mas não veio como homem, ou seja, desmentindo que ele esteve aqui na Terra como homem, andou no meio das pessoas da sua época. Outros falaram que ele era irmão do anjo decaído. Jamais. Eu quero apresentar Cristo como cumprimento das profecias. Vamos em Mateus, dar uma olhada. Quero apresentar, é um estudo, se fosse trazer ele detalhado, seria muito longo. Então, pelo menos o pouco que a gente resumir nessa 1 hora que nós temos, para esclarecer para os irmãos, talvez coisas que não sabíamos, né? Por exemplo, Cristo mesmo, Jesus Cristo, né? O Messias, Jesus, não sei se os irmãos sabem, mas traz aqui um pouquinho de conhecimento para os irmãos. Jesus, na verdade, ele está na versão grega, que no hebraico é o mesmo que Josué, que significa o Salvador. Então, Josué, em grego, está Jesus. Cristo seria o Messias, né? Então, tem essa diferença. A Bíblia não nos traz isso. Esses são estudos que a parte nos esclarece. Meus irmãos, vamos ver em Mateus,
onde começa a falar do cumprimento das profecias acerca de Jesus. Mateus 2, capítulo 2 de Mateus, Evangelho segundo o apóstolo Mateus escreveu, que diz assim, capítulo 2, versículo 5 ao 6. Essa parte aqui é quando os magos, eles vão parar lá no reino lá em Jerusalém e vão falar com Herodes, procurar saber onde está o rei dos judeus que acabara de nascer. Que diz assim, meus irmãos, e eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, Herodes, quando os magos falam, os magos do Oriente falam para ele que eles vieram saber onde está o rei dos judeus que é nascido, porque eles viram a sua estrela, Herodes se perturbou e chamou os escribas. Os escribas trouxeram as escrituras e falou assim, e diz assim, ó, e o Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito. Então, começa a se cumprir aqui a profecia do nascimento do Senhor Jesus. Todos estão aqui. Apareceu com a nossa irmã Maria da Paz do Nascimento, paz de Deus. Meus irmãos, Jesus, ele também veio como homem. Aí alguém diz assim, mas homens, mas alguma seita disseram, não, mas ele veio como uma luz, ele já veio como Deus, então ele não veio como homem, ele não sentiu as fraquezas. Vamos provar isso aqui é errado. Semente da mulher. Ó, porque foi no Éden que Deus fez uma promessa de um libertador à humanidade. Vamos ver se isso é verdade, meus irmãos? Eu acredito, eu tenho certeza que sim. Algumas seitas dizem que não, mas vamos lá, o que diz do nosso Senhor, Deus falando, Gênesis, capítulo 3, e versículo 15, diz assim, ó, Deus falando para a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, da semente da mulher nasceria ou seja, que enfrentaria. Aqui já tem uma profecia já, meus irmãos. E aqui começa o caminho da semente. Passa por Abel, por Sete. Abel não teve genealogia, porque ele morre, não deixa filhos, mas vem Sete. Aí Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, a tribo de Judá e mais restritamente a família de Davi. Dali vem o homem. Em Isaías 7:10, vamos ver o que fala aqui. Isaías capítulo 7. Isso para provar que o Senhor Jesus ele veio da semente da mulher, como alguns dizem que não. Mas vamos lá. Diz assim, ó. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, Isaías capítulo 7, versículo 10. Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse, não o pedirei nem tratarei ao Senhor. Então ele disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías, como eu disse, o profeta messiânico, mais uma vez ele profetiza aqui, ó. Ele fala para o rei, pede um sinal.
Ele não estava entendendo nada, como muitos. Então, o Senhor veio da semente da mulher. E quer ver mais uma coisa? No Novo Testamento, Paulo também escreve sobre a vinda do Senhor Jesus, nascimento, que ele nasceu de uma mulher. Gálatas, isso já no Novo Testamento. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4. Meu irmão, a Bíblia é o guia do crente, do cristão. Gálatas, capítulo 4, e o versículo 4 diz assim: Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E versículo 5: Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E o 6: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, o que clama, Abba, Pai. Então, Paulo aqui também, ele conclui também nos seus ensinos, dizendo que Deus estava enviando seu Filho, nascido de mulher. Então, se alguém pode ser que você encontre, meu irmão, alguém, talvez sim, talvez não, que diga para você, mas Jesus, ele não nasceu de mulher, ele veio como uma luz poderosa, uma fonte de luz, como alguns disseram na antiguidade. Não, ele nasceu, então está aqui. Isaías, capítulo 7, versículo 10, tem muitos, né? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa, e Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Então, Jesus, ele veio como homem sobre a terra e como Deus. As duas naturezas do Senhor, a natureza humana e a natureza divina, meus irmãos. A semente de Abraão. Capítulo 20, vamos lá, em Gênesis, vamos viajar um pouquinho pela Bíblia, meu irmão. O bom de estudo é isso. Se os irmãos que estão em casa, vão anotando, depois os irmãos vão estudando aos pouquinhos, lendo essas passagens. Irmão, é muito gratificante, é muito gostoso, porque depois os irmãos vão vendo assim, meu Deus, como é bom. Vamos lá? Gênesis, capítulo 22. A semente de Abraão. Do versículo 15 ao 17, que diz assim, ó: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Era da semente de Abraão, meu irmão. Porque se Deus tinha prometido, lembra como eu disse lá atrás nos outros estudos, de toda aquela geração, a geração escolhida, a geração santa, foi se perdendo a linhagem. A linhagem piedosa de Sete se perdeu, ficou só ali Noé e seus filhos. E depois veio a linhagem, através da linhagem de Sem, um dos dos filhos de Noé. Mas também a linhagem começou a se perder. E quem aparece nessa história toda? Abraão. Então, Deus chama Abraão e faz aquela promessa: anda em minha presença e ser perfeito, né? Porque te abençoarei grandissimamente. E no capítulo 22, novamente, Deus faz outra promessa a Abraão. Que ele falou: jurei por mim mesmo, né? Porquanto ele não negou. Lembra quando Deus pede o sacrifício para Abraão? E Abraão leva Isaac ali para o Monte Moriá. E a Bíblia fala que lá em Hebreus, onde está no capítulo 11, que diz assim, que Abraão creu, que mesmo ele ia fazer aquele sacrifício, mas ele tinha fé, ele tinha certeza que Deus era poderoso para trazer um moço dentre os mortos, ou seja, porque a promessa estava de pé. Então, por esse ato, que ele não negou seu único filho, Deus falou que abençoa grandissimamente a semente de Abraão, que a possuía a porta dos seus inimigos. Então, a semente já estava ali, a eleição já estava sendo preparada, meus irmãos. Então, como se vê, a promessa de um redentor é repetida a Abraão, a promessa esta, mais uma vez enfatizada em Jacó, por ocasião da proximidade da sua morte, Gênesis 49. Vamos lá, continuando? No livro de Gênesis 49,
Jacó também profetiza, meus irmãos. Ah, vocês falam, mas Jacó era tão atrapalhado, meu irmão. Como que? Eu falei, pois é. Jacó entrou no eixo ali quando ele teve aquele encontro, que ele luta ali com o anjo do Senhor ali, no Val de Jaboque. A vida de Jacó muda ali. E Jacó quer abençoando seus filhos. Ó, Gênesis capítulo 49, versículo 10. Ó, tem um título como Jacó abençoa seus filhos e morre. Vamos lá no versículo 10. Vamos voltar um pouquinho acima. Quando ele fala da tribo de Judá. Ó, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Lembra lá que Deus fala com Abraão? Que a semente de Abraão possuirá a porta dos seus inimigos? Aqui já está se restringindo a tribo de Judá. A ti, Judá, louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. E os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Ó, outra profecia. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ou seja, o cetro não se arredará de Judá, da tribo de Judá. Uma promessa de um libertador, de um salvador, estava aqui, se restringiu à tribo de Judá. Jacó, mesmo tudo aquilo que ele passou, ele já estava aqui profetizando, abençoando as coisas tocantes ao futuro das tribos dos seus filhos. Então, meus irmãos, a semente, Jesus veio como semente da mulher, ele nasceu de uma mulher. Então, se alguém disser, não veio, Jesus, imagina, Jesus, ele veio como só divino. Não, Jesus teve as duas naturezas, a divina e a humana. E vamos ver que ele diz assim, ó, e através dos séculos foi repetidas pelos profetas em várias predições. Vamos ver Isaías novamente, meus irmãos. Isaías capítulo 11, novamente. Isaías capítulo 11. Vamos ver o que ele fala aqui no nosso Senhor. Do 1 ao 5. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Amém? Esse é o nosso Senhor. E mais uma vez, Isaías profetiza, no capítulo 9, falando do poder do Messias. Olha só. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, e ele envileceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes rolavam, no sangue são queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, meu irmão? Mais uma profecia que é acerca do nosso Senhor. Moisés também profetizou. Vocês acreditam que Moisés também profetizou acerca do Senhor Jesus? Naquela época já, Moisés. Eu falei, mas Moisés, meus irmãos, eu achei que era só entre os profetas depois da instituição do reino. Não, Moisés. Olha só, Moisés era homem de Deus, tinha uma intimidade muito profunda. Olha só, vamos lá em Deuteronômio, um dos livros do Pentateuco, escreveu Moisés, o próprio Moisés escreveu. Deuteronômio, capítulo 18, meus irmãos. Vamos lá? Quem puder. A nossa irmã Marlene Alves diz assim, peço oração para o Moacir Maria, Maris, Miriam, Marisa e Marlene. Ah, entendi, meu nome. Amém, vamos orar sim. Estaremos orando, apresentando aqui no final da live aqui da palavra, os pedidos de orações. Amém? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 18. Vamos ver o que Moisés vai falar aqui acerca do Messias. Do 15... no capítulo 15, no capítulo 18 e versículo 15, tem um subtítulo que diz assim, a promessa de um grande profeta. Moisés dizendo, o Senhor teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram, e eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então até Moisés, meu irmão, profetizou a vinda do Senhor. Após a morte de Moisés, com certeza seria de grande necessidade as revelações divinas. E para suprir essa necessidade, o Senhor promete a instituição profética. Mas, segundo a descrição de Moisés, para o profeta ideal, tais palavras apontam para o Messias. Os profetas de Samuel até Malaquias possuíam tais características em certo grau, mas no sentido amplo. Então, a predição só foi cumprida em Cristo. Quando Filipe encontrar Jesus, ele vai atrás, ele acha Natanael e o convida para conhecer Jesus. Vamos lá em João, vocês vão ver essa parte aqui, Os homens estavam reconhecendo o próprio Deus em Jesus. Olha só. João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1 e o versículo 45. Tudo para a glória do meu Deus, meu irmão. João, capítulo 1, e o versículo 45, que diz assim, e Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, olha só, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E disse-lhe Natanael, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Então, Felipe estava um pouco inteirado com as Sagradas Escrituras, né, com a lei mosaica. Então, com certeza, quando ele meditou ele viu o Senhor Jesus, ele lembrou da palavra, das profecias de Moisés e dos profetas. Então, ele estava a par da situação. Por isso que é importante, meus irmãos, meditarmos na palavra, lermos. Meu irmão, nem que você leia um capítulo, nem que você leia
um versículo por dia. Se ler um capítulo, claro, é ótimo, isso é muito bom. Mas se não der mais, meu irmão, é muito difícil para mim ler um capítulo por dia. É tanta correria na minha vida, meus estudos, meu trabalho, às vezes a correria da nossa casa mesmo, a família. Entendido, o nosso Pai compreende. Então, leia um versículo por dia, aí você vai ver as grandezas que Deus tem para se revelar para você. E com certeza, Filipe, ele lia, porque quando ele viu Jesus, ele lembrou das escrituras do que Moisés escreveu e dos outros demais profetas. Ali estava se cumprindo. Olha o que ele fala: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Davi, da semente. Vamos ver o que fala em Atos, sobre a mesma citação. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, meus irmãos. Vamos lá? Eu sei que é Bíblia para cá, vira a página para cá, né? Mas quando é estudo é assim mesmo, meu irmão. É bom que os irmãos vão marcando, tá bom? Se os irmãos puderem pegar um caderno, uma caneta, vai lá marcando, depois os irmãos vão estudando esses pontos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e versículo 22, diz assim: porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Aqui era Pedro, meu irmão. Pedro fazendo seu discurso, quando Pedro se enche do Espírito Santo ali no cenáculo, reunido com os discípulos, com os demais apóstolos, né? Então ele se enche ali. Então ele teve toda essa autoridade, e aqui ele começa a falar do Senhor, né, dos profetas, e ele falou até que Moisés profetizou acerca de Jesus. E Jesus é chamado de filho de Davi, né? Então aí a Bíblia, meus irmãos, quando os apóstolos escrevem, Mateus, Lucas, João, Marcos escreve acerca do Messias, ele coloca lá filho de Davi, né? Lucas e Marcos colocam essas citações. Então, como pode alguém da época que se levantou ali na primeira era cristã, depois eu acho que eu vou passar aqui para vocês bem rapidinho, dizendo assim que Jesus ele não veio como homem, sim, apenas como ele veio como Deus, como divino. Por isso que para ele foi fácil suportar tudo isso. Eu já vi pessoas, eu pessoalmente, teve pessoas que chegou para mim e falar assim: para ele foi fácil passar pelo que ele passou aqui na Terra. Ele era Deus. Aí eu disse assim: correção, vamos corrigir isso aí. Eu disse para essa pessoa: ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Porque o que ele passou ali, homem também passaria. Só que ele foi lá e mudou a situação. Falou: eu vou ser o Cordeiro de Deus. Aí essa pessoa falou: não, ele era Deus, ele aguentava passar tranquilo aquilo ali. Blasfêmia, meu irmão. Filho de Davi. 2 Samuel tem uma promessa. É claro que os irmãos vão falar assim: mas essa promessa não foi feita para o trono de Davi na carne? Foi, mas também já estava profetizando a vinda do Senhor Jesus. 2 Samuel, o livro de 2 Samuel. Deixa eu tomar um pouco de água, a garganta está ficando seca. Livro do profeta Samuel, o segundo livro. Esse profeta era apaixonado por Davi. Capítulo 7, e versículo do 12 ao 13, que diz assim: aqui é quando Davi ele quer... Essa passagem, meus irmãos, para vocês terem ideia, quero trazer aqui o contexto dessa passagem. Quando Davi ele deseja fazer um templo para Deus, né? E Deus fala com Davi aqui, a respeito do trono, fala dos seus descendentes. Então, aqui é o capítulo 7, versículo 12 ao 13, diz assim: Deus falando para ele: quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti
a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. E esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E o versículo 14, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho dos homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Mas até o versículo 13 somente que eu quero deixar para os irmãos. E isso edificará uma casa ao meu nome, e eu confirmarei o teu trono do seu reino para sempre. É claro que ele está falando aqui também de Salomão, que deu continuidade ali, porque foi Salomão que edificou o templo ao qual Davi queria fazer, mas como Davi era homem de guerra, né, Deus não permite Davi construir o templo. Então permite que o filho dele, ao qual houve paz no seu reino. Meus irmãos, só que aqui Deus, através do profeta Natan, já estava profetizando a vinda do Senhor Jesus, porque Jesus veio nasceu na semente da mulher e veio na semente ali abraâmica, restringiu ali a tribo de Judá e restringiu mais a família de Davi, que lá em Isaías falou, né? E do rebento de Jessé, e da raiz de Jessé nascerá um rebento. Vamos continuar? Esses versículos, meus irmãos, são a razão dos livros de Samuel, se refere a Cristo e seu reino, embora se refira também a Salomão, como eu disse. Cristo ele é apresentado e reconhecido por muitos no Novo Testamento como o filho de Davi, e como filho de Davi, Cristo virá para estabelecer o reino em Israel. Vamos ver essa comprovação que fala que ele é o filho de Davi? Mateus, vamos lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, o apóstolo Mateus, ele tinha certeza que Jesus era da semente, da descendência de Davi. Capítulo 1, versículo 1 diz assim, logo fala da genealogia de Jesus, olha só. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lembra que lá no começo falamos? A semente de Abraão, então ela termina ali em Davi, por isso que chama filho de Davi. Então, ele veio da tribo de Davi, que é a tribo de Judá, ali na família. Vamos ver mais? Capítulo 12, de Mateus ainda, e o versículo 23. Capítulo 12, e versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas vamos entender o contexto, meus irmãos, para não ficar assim meio vago, né? Versículo 12, diz assim, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mas é somente o versículo 23 mesmo que prova que o povo olhou assim admirado e disse, não é esse o filho de Davi? Porque eles sabiam, o povo, por mais que o povo, irmão, podia ser leigo, mas o povo tinha acesso, o povo ia nas sinagogas, ouvia a palavra, com certeza ia até os escribas, tinham a sua educação religiosa ali entre os rabinos, então o povo ouvia um pouco, entendia um pouco, sabia que o Messias, o Salvador, ou seja, ele viria da semente da mulher, ali da semente abraâmica, e finalizava ali na semente de Davi, porque Deus fez uma promessa a Davi, do teu trono não se apartará um rei, ou seja, terá um rei eternamente, e esse rei se finaliza em Jesus. João 7, João 7, que fala um pouquinho mais também do filho de Davi. João 7, versículo 42, diz assim, e não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi?
só para o irmãos entender um pouco o contexto, vamos do versículo 40, do mesmo capítulo. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia onde era Davi? Porque Jesus realmente nasceu em Belém. Mas devido àquela fuga, porque Herodes perseguiu, e o anjo do Senhor Deus mandou avisar, e avisou o seu pai, né, José, em sonho, para ele se retirar dali com a sua família e para o Egito, também para se cumprir. Do Egito chamei o meu filho, e se cumpre. Então o povo ficou ali assim, olha, é um profeta, mas o outro falou, mas ele é o Cristo. Aí o outro fala, mas o Cristo vem da Galileia? Tipo assim, não é a aldeia de Davi, é da descendência de Davi. Então o povo ficou ali meio confuso. O povo estava só olhando de onde ele veio, mas ninguém procurou saber assim, esse homem ele fala diferente. Uns reconheceram, outros ficavam questionando. Irmãos, Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O contexto, meus irmãos, diz assim, ó, João dizendo: E eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz e dizia: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E João dizendo: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus. Tá vendo, meu irmão? Jesus foi profetizado desde Gênesis ali, ó. Moisés profetizou, Deus fala com Abraão, falando que da sua descendência não faltará, será abençoada na terra, e todas as famílias serão benditas na terra. Fala para Jacó também ali, pelo Espírito de Deus, ele profetiza, abençoando seus filhos. Ele para em Judá e fala: E de ti, Judá, de ti não se arredará o cetro, porque de ti saiu o legislador, até que venha Siló. Siló, em alguns significados, significa até que venha aquele por direito. Né? Parece que esse é o significado dessa palavra Siló. Até que venha aquele por direito. Ou seja, o Messias, porque o cetro ia ser colocado na mão dele. Aleluia. Vamos aqui, meu irmão. E Cristo, ele cumpriu as promessas de um Redentor. Vamos lá, o nascimento de Cristo. Há quase 2000 anos, pelas caladas da noite, alguns pastores guardavam suas ovelhas nas colinas de Judá, e de repente um anjo do Senhor colocou-se diante dele, dizendo: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 10. Irmão, eu vou adiante, porque tem pouquíssimo tempo. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta nesse momento, pode fazer, meu irmão. É muito corrido. Pena que é só 1 hora, mas vamos tentar, sim, fazer o que dá para fazer, meus irmãos. Lembra quando eu falei assim, ó, as duas naturezas de Jesus em debate? Algumas seitas, eu vou falar umas... Se os irmãos depois quiserem pesquisar alguma coisa sobre eles, pesquisem. Eu vou passar aqui, ó. Gnosticismo, que é capaz de conhecer, conhecedor. Surgiu no 1º século da nossa era e tem como base a fusão de vários elementos culturais extraídos de diversos gêneros. Explicitamente, um movimento sincretista. O gnosticismo visa conciliar todas as religiões e filosofias no sentido de explicar o mais profundo da gnose, ou seja, o conhecimento. Na concepção gnóstica, Jesus Cristo era uma essência espiritual que emanara dos eons, e não podendo, portanto, assumir a forma humana. Segundo Saturnino, o grande pensador do gnosticismo,
O Salvador, ele não nasceu. Ele não teve corpo nem forma, sendo visto como homem apenas na aparência. O Cristo dos gnósticos não sofreu e nem morreu. Olha só, o gnosticismo é um daqueles que eu me referi, que dizia Maria Helena Sanz de Sorocaba, Pai de todos os irmãos e familiares. Amém, minha irmã. Então, o gnosticismo é eles que negavam a natureza humana de Jesus, dizendo que Jesus não veio como forma humana, não veio como homem, já era Deus, então ele não morreu, não sofreu tudo aquilo ali, então, daí entender que eles disseram o quê? Era tudo balela, Jesus não passou por nada daquilo. Isso, meu irmão. A paz de Deus, irmão Jefferson. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Isso mesmo, vamos aprender aqui. Então, meus irmãos, é um perigo pessoas se deparar com seitas e chegar ao ponto de querer acreditar, falar assim, poxa, será tão... Tem gente que pode acreditar assim, uma pessoa, irmão, um crente chegou para mim e disse que para Jesus foi fácil, porque ele era Deus, então tudo aquilo que ele passou aquilo ali foi tipo de mentirinha. Ele quis dizer isso para mim, que ele só forjou ali, que ele estava tendo dificuldade. Imagina, jamais. Jesus passou por tudo aquilo, ele veio como homem, irmão, natureza humana, ele sofreu. Isaías profetizou, nós não lemos lá no começo, homem experimentado, né, nas dores, trabalho. Então, para ele não foi fácil, ele veio como homem, mas teve pessoas que não. Olha só, teve um presbítero também da igreja, por volta do século 3, século 4, ele diz assim, ó, o nome dele é Ário, então foi chamado de arianismo, a seita dele. Arianismo, partido de um falso conceito filosófico acerca de Deus, Ário, um presbítero da igreja de Alexandria, estabeleceu por volta do ano 310 depois de Cristo doutrina cristológica, pela qual negava a unidade composta de Deus e a dupla natureza de Jesus Cristo. Segundo Ário, sendo Deus uno e indivisível, seria impossível ele conferir a sua essência a qualquer outro. A exemplo da Testemunha de Jeová, o arianismo coloca Jesus como um ser intermediário, parte da criação de Deus. Diante desse conceito, Jesus não é Deus no pleno sentido da palavra, tendo sido criado no tempo ou antes do tempo. Então, esses homens estavam tudo com problema. Eles não conseguiam entender os mistérios de Deus, irmão. E já teve um conselho na Calcedônia. Inconstavelmente, a encarnação de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é um mistério incapaz de ser compreendido pela finita imaginação humana. Como salientamos anteriormente, esse enigma foi o responsável pelo desencadeamento das inúmeras demandas cristológicas nos primeiros séculos da história do cristianismo. Visando pôr um fim nessas demandas e solucionar definitivamente a questão da dupla natureza de Jesus, os líderes cristãos se reuniram no chamado Concílio da Calcedônia, em 451 d.C., onde elaboraram e aprovaram um documento que dizia o seguinte, olha só o que foi aprovado, meu irmão, nesse concílio. Nosso Senhor Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem da mesma substância do Pai, em todas as coisas, quanto à sua divindade, mas a sua humanidade igual a nós em tudo, porém sem pecado. Assim, Jesus é conhecido em duas naturezas, divina e humana. Ambas são distintas. No entanto, essa distinção não ficou destruída pela união das mesmas, permanecendo as características singulares de cada natureza. Então, nesse concílio da Calcedônia, foi deixado bem claro que Jesus ele veio nas duas formas, nas duas naturezas, divina e humana. E nós lemos lá que Jesus ele nasceu, né? Lemos isso. Então, ali prova a sua natureza humana. A humanidade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Eu falei dos ancestrais humanos, né, de Jesus, né? Porque Deus revelou a Abraão, o pai do povo judeu, que ele teria um descendente direto, que seria uma bênção para todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Deus faz a chamada a Abraão. Jacó, neto de Abraão, recebeu a revelação divina, que Jesus sairia de uma tribo definida, a tribo de seu filho Judá, onde nós lemos lá em Gênesis capítulo 49. Meus irmãos,
E a linhagem de Davi, como eu disse, a linhagem humana de Jesus, como eu falei, ela se restringiu ainda mais, passando na tribo de Judá para a família de Davi. E Deus prometeu a Davi que um dos seus descendentes reinaria para sempre em Israel. E essa pessoa não somente seria um dos seus diretos descendentes, mas de maneira sobrenatural seria também um filho exclusivo de Deus. Também em Crônicas 17 registra essa passagem. E Lucas capítulo 1, e versículo 31 ao 33. Alguns falaram assim que Jesus era fácil para ele, né, irmão? Como disseram que Jesus ele veio como já um ser divino, então ele não experimentou o cansaço, as dores humanas. Vamos provar isso aí, que é mentira? Olha só. No capítulo, no livro de Evangelho de João, capítulo 4, a Bíblia, irmão, não engana ninguém. Ela tem a revelação de Deus aos homens. É o guia, assim como a bússola, meu irmão, é para o marinheiro, a palavra de Deus, a Bíblia é para o crente, é o guia. Capítulo 4, e versículo 6 diz assim, ó, provando a natureza humana de Jesus, é isso que eu estou falando para vocês, eu acredito, meus irmãos, não tem dúvida nenhuma do nosso Senhor Jesus Salvador, mas para os irmãos ter o que falar quando aparecer uma pessoa com essa dúvida e perguntar para vocês, mas será que Jesus veio mesmo? Será que ele nasceu nessa terra ou ele já veio divino e ele não sentiu nenhuma dor? Teve sim, olha só, capítulo 6, quando Jesus tem em conta com aquela mulher da Samaria, olha só, versículo 6 diz assim, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Se era um espírito, meu irmão, se ele já estava ali como divino, não tinha nada de humanidade nele, por que ele sentiu cansaço? Quem sente cansaço somos nós, humanos, né? Fazemos uma caminhada, uma jornada, vai para o trabalho, tem que andar 20 minutos para chegar na empresa, ou vai fazer umas compras, a pessoa anda, enfim, resolvendo no seu dia a dia. Você vai estar cansado uma hora, você vai olhar assim, você viu ali um banquinho, uma mureta, você está ali até naquela sombra ali para poder tomar um arzinho, né? Ficar aqui uns 5 minutinhos sentadinho para poder continuar a minha jornada. Não é assim? Pois é, Jesus não foi diferente. Ele viu ali a fonte, ele estava cansado do caminho, assentou-se ali junto àquela fonte, e quando aparece aquela mulher, então Jesus começa a evangelizar ela. Vamos de novo? Jesus, ele teve fome. Ué, mas espírito come? Vamos lá? Marcos, capítulo 11. Marcos também registra, meu irmão. Capítulo 11 e versículo 12. Que diz assim, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Espírito, se ele é espírito, com que ele teve fome. Bom, vamos ler o versículo anterior. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Aí, continuando. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. Humano, meu irmão, ele teve fome. Ele teve cansaço, ele teve fome. Vamos, novamente, João, capítulo 19. Jesus também ele teve sede, olha só. E versículo 28, que diz assim, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Ou seja, Jesus estava ali crucificado, né? Ainda já estava crucificado, então ele teve sede. Mas espírito não era para ser crucificado, meu irmão. E como foi? Tá vendo? Onde se pega, aceita as heresias, as pessoas que interpretam errado a palavra de Deus, meu irmão. Esse é o perigo da má interpretação, sem conhecimento. E às vezes a pessoa quer interpretar o que não é para interpretar. E como homem, Jesus sentiu a necessidade de buscar forças na oração. Como nós. Lembra aquele dia que nós estamos angustiados, algo pelo dia está nos transtornando ali, aquela preocupação. Aí se você é sensível ao toque do Espírito Santo, à voz dele, você fala assim, vou orar porque Deus quer falar comigo. Eu vou orar porque Deus vai repreender esse mal. Não é assim? Jesus foi a mesma coisa, meu irmão.
Lucas capítulo 22, né? Lucas capítulo 22, o versículo do 41 e 44. Jesus teve a necessidade, a angústia bateu nele, então ele teve a necessidade de orar. 41, 42. Diz assim, ó. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava e dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. No versículo 43, olha a resposta de Deus, meu irmão. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. Olha, ele se preocupou em orar, e ele estava em agonia, e ele orava, e ali o Senhor enviou um anjo que confortou ele. Então ele estava como homem, irmão, então ele precisava desse conforto. Ele precisava desse conforto, assim como nós estamos aflitos, meu irmão. Você quer uma resposta de Deus, seja para o que seja na sua vida, mas tem algo ali te afligir naquele momento. E nós descemos ali na oração, não é assim? Ou vamos ali na escritura, eu quero ler um versículo para me confortar, não é assim? Então você lê o versículo falando, agora eu quero orar. Ou então você faz ao contrário, eu vou orar e depois eu vou abrir a Bíblia e ler um versículo, não é assim? E Deus, pela sua fé, Deus vai lá e te conforta. Meu irmão, é coisa linda o sobrenatural de Deus para a vida do homem. Então Jesus aqui prova que Jesus era humano, pronto, ele veio como homem, nascido de mulher, pela tribo de Davi, pela semente de Abraão, meus irmãos. Então não tem como, refutamos toda a heresia, tudo aquilo que disseram que nosso Jesus ele é um profeta menor, que ele não é divino, ele era um grande rabino, mas não Deus. Ele era um grande profeta, mas Messias não. Uma pessoa falou isso também para mim uma vez, uma pessoa que dizia que seguia uma determinada religião, falou assim para mim, Cosmo, Jesus, eu respeito ele, considero ele muito, era um homem de autoridade, um profeta, mas ele falou para mim, Messias não. Eu olhei para ele assim, por que não? Por que não? Eu falei assim, Jesus Cristo, está ficando bravo o negócio, o homem não acredita. Vamos, e a divindade, nós sabemos que Jesus era divino. E eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus registrou isso também essa passagem. Uma virgem conceberá. Mateus capítulo 1, versículo 23, meu irmão. Vamos aqui acabar rapidinho, porque já deu tempo para os irmãos. Mas como que tivemos aqui um problema aqui na live, eu só quero finalizar para vocês, tá, meu irmão, meus irmãos? Capítulo, versículo 23, diz assim, sobre a natureza de Jesus. O nascimento de Jesus, vamos ler o contexto completo? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, como eu disse, irmão, aqui no começo, tá? Eu não estava. Jesus está em grego, mas no hebraico é Josué. Josué, mas aqui lá o Josué que era o aprendiz de Moisés, é isso mesmo, é o mesmo nome que significa libertador. Porque ele salvará, está aqui, ó, por que chamar Josué? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, e eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado de nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías profetizou. Amém? Uma passagem que eu acho muito linda, irmão, o próprio Jesus falando aqui, ó. Uns falam assim, mas será que ele era mesmo filho de Deus mesmo? Será que uns falam, ele não era, ele é só um profeta, um grande rabino. Não, ele era o próprio Deus. Olha essa autoridade que Deus deu para ele, meu irmão.
Mateus, capítulo 28. No livro de Mateus ainda. O evangelho que escreveu Mateus, capítulo 28, bem lá na frente. Vamos finalizar aqui já. Tinha muito mais coisa para apresentar, meus irmãos, mas é um estudo, mas seria com mais tempo, né? Então, diz assim, irmão, versículo 18, ó. Aqui quando Jesus já ressurreto, né? Ele foi crucificado, morreu, ressuscitou e aparece aos discípulos. Então, no versículo 28 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E o versículo 19: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em meu nome, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Amém? Então, Jesus diz assim, irmão, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só a divindade de Jesus, toda a autoridade foi dada a ele. Meu irmão, eu gostaria que tinha mais coisa para apresentar, mas é muito corrido. Infelizmente, é uma hora. Se fosse para fazer assim, eu vou até aqui falar com os irmãos. Eu sei que a vida dos irmãos é corrida, para todos nós. Tem trabalho, tem os estudos, tem os afazeres também do lar de cada um. Mas se um trabalho desse, meu irmão, fosse ministrado na igreja, com todos os irmãos, eu creio que seria algo, assim, muito, muito tremendo, algo muito gostoso. Daria até para ficar um tempinho a mais, entendeu? É claro, com a definição do nosso irmão presidente, né? Dos anciões. Mas seria uma coisa muito gratificante, meus irmãos. Muito, muito gratificante mesmo. Eu quero finalizar aqui dizendo que Jesus ele tem um título de rei. Ele é rei dos reis, meu irmão. Ele é rei, ele é Deus, ele é Senhor. Olha só, o título rei é aplicado a Cristo, mas em referência ao reino futuro, tá? Então, vamos ver aqui. Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse. O livro das revelações, o último livro na Bíblia. Capítulo 19. Quero finalizar aqui com essa palavra aqui. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 13 ao 16, que diz assim: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Esse é o nosso Senhor Jesus, qual nós aprendemos hoje um pouquinho só sobre ele, muito pouquinho mesmo, que o próprio evangelista escreveu, que todas as coisas que nosso Senhor fez não foram escritas porque nem caberiam no livro, em todos os livros. Então, quanto mais aqui apresentar em uma horinha, que 1h09, né, meu irmão? Falar sobre Jesus, muito difícil. Então, só esse pouquinho que eu falei aqui, até eu me emociono, porque olha a oportunidade que eu tenho e vocês têm, vocês ouvindo, aprendendo, eu aprendendo, ministrando para vocês a palavra do Senhor, falando do nosso Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nosso Messias, Salvador. E que privilégio foi aqueles, né, meu irmão, que andaram com ele, do lado dele. Que privilégio. Paulo não andou, mas teve uma revelação divina. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creem nele. Então, meu irmão, você é um bem-aventurado, eu sou um bem-aventurado. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos mais uma vez, por mais uma sexta-feira. Eu quero aqui orar
A irmã Dora aqui pede oração pela filha e para todas da família dela, netos, e por todos que já pediram aqui oração. Vamos apresentar todos aqui nesta noite, apresentar a família de cada um de vocês, o lar, apresentar nosso irmão Albert, sua família ali, que sofreu uma grande perda ali, só Deus para ter misericórdia dessa família. Meus sentimentos, falo mais uma vez meu sentimento, a família do irmão Albert ali, que só desse momento difícil, meu irmão, só Deus para confortar mesmo, que é difícil, nem palavras humanas, irmão, consegue confortar a dor de um homem, mas o Senhor, com o seu toque, lembra quando Jesus estava ali orando, aquela angústia, aquela agonia ali de espírito, ele vai orar e o Senhor envia um anjo para confortá-lo. É assim que nós precisamos, irmão. Aquela angústia, sabe quando aquela angústia está ali, querendo deixar você ali, sabe, sem saída, gritar de tão pavor? É quando você, aí, meu irmão, a saída é você se ajoelhar e falar com Deus ali, e Deus vai te ouvir. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e Pai querido e Pai amado, Pai, estamos mais uma vez aqui diante do Senhor. Pai, eu quero apresentar a cada um dos teus filhos que esteve aqui presente na live, e aqueles também que não puderam, meu Pai, por forças maiores. Pai, visita cada um deles, visita todos os teus filhos, o lar deles, Pai, onde eles estão assistindo essa live, nos seus lares, ou no trabalho, ou em outro local, enfim, eu não sei. Mas visita o lar de cada um, abençoando suas vidas, seus parentes, filhos, esposas. Pai, abençoa a jornada dos teus filhos da tua igreja. Visita aqueles, Pai, que pediram oração aqui na live nesse momento. Pai, eu como homem não posso fazer nada, mas onde a minha mão não alcançar, meu Deus, meu Pai, eu sei que tu pode alcançar. Eu não sei, mas tu sabe todas as coisas. Pai, visita o teu povo nesse momento. Seja se for causa de desemprego, vai abrindo porta. Pai, se for enfermidade, meu Pai, libera a cura em nome do Senhor Jesus, nosso Rei dos Reis, nesta noite. Pai, se for tribulação, outra situação, Pai, desavença em família, Pai, vai colocando tudo em ordem. Vai colocando as tuas mãos, meu Pai, vai Senhor, apaziguando. Pai, vai repreendendo o espírito da morte nesta noite. Pai, vai repreendendo, meu Pai, o espírito de confusão, o espírito de miséria. Pai, traz a bonança para o teu povo. A tua palavra diz, meu Senhor, que o inimigo ele veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. Eu creio, meu Pai, nesse Deus vivo. Ô, Senhor Jesus, contempla cada um dos teus filhos nesta noite, contempla o clamor da tua igreja, dos teus filhos que estão nesse momento, Pai, assistindo, participando, Pai, desse ensino. Mas quem sou eu para ensinar os teus filhos, meu Pai? Senhor, eu sou o menor dos menores do meio do teu povo, mas, Pai, glorificado é o teu nome por tudo. Pai, abençoa o teu povo. Te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, muito obrigado por mais a presença de vocês aqui na live. Convide seus amigos, ou seus irmãos, familiares. Compartilhe essa palavra, porque o inimigo está aí, meu irmão, enganando, dizendo que a Bíblia ela não é 100% verdadeira. Cuidado, isso é um engano do adversário. Amém? Deus abençoe a todos. Que o Senhor vos abençoe mais essa noite, mais essa sexta-feira, que tenha um final de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor.